Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal para mais um vídeo para você aprender a estudar em alta performance. Vamos falar sobre o flow, foco máximo nos teus estudos. Quer aprender como fazer isso? Entender como funciona? E aí, será que eu preciso disso? Será que eu consigo controlar o flow, o foco máximo, para sempre ter altíssima performance, altíssimo foco nas minhas sessões de estudos? Vamos entender isso aí nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, sou auditor da Receita Federal, aprovado em 16º colocado num dos concursos mais difíceis do Brasil com apenas 24 anos, e eu sou a pessoa mais improvável para isso. Se eu conseguir, você também consegue, mas eu aprendi a estudar e por isso eu tive esse resultado e vou te ensinar a estudar também, gratuitamente aqui em centenas de vídeos que eu tenho. E se você quiser aprender com mais estrutura, método, profundidade e realmente um caminho para você ter altíssima performance nos seus estudos, depois que você se inscrever, ativar o sininho, claro, e colocar aqui o seu like, seu comentário, dá uma olhadinha no link aqui embaixo, um treinamento mais profundo e completo para você aprender a estudar do Brasil para concurseiros que querem ser aprovados, que querem conquistar o seu cargo público, 3 pilares da aprovação. Mas olha só, vamos falar sobre foco máximo, flow nos estudos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nessa palavra, flow, ou estado de fluxo. Thiago, eu preciso sempre entrar em flow para ter alta performance. A minha memória depende do flow para que eu consiga memorizar muito e performar muito. É verdade que se eu não estiver em flow, eu não estou realmente focado, concentrado e vou aprender menos do que eu poderia? Olha só, vamos entender primeiro o que é o flow. O que é esse estado de foco que o nosso cérebro tem essa capacidade absurda de gerar e como que ele funciona? Quais são os requisitos para que o teu cérebro entre em flow, entre nesse estado de fluxo de foco máximo? O flow é um estado fisiológico onde você meio que interconecta o teu consciente com o inconsciente. E isso faz com que você tenha uma energia muito grande para realizar aquela tarefa em concentração, foco, estado de alerta, e você consegue de fato se manter muito mais tempo engajado, energizado e focado numa leitura e no estudo. É uma total imersão que você acaba entrando ali, você esquece até a noção do tempo, isso te traz muita satisfação, você sente um sentimento realmente de muita satisfação de estar fazendo aquilo. Agora, lembra que eu falei, é uma interconexão do consciente com o inconsciente. Então nós não temos controle sobre isso. Isso é muito engraçado. Existem alguns pré-requisitos que a gente vai ver já já para que o teu cérebro entre em fluxo, mas você não consegue controlar todos a ponto de controlar o processo e propositalmente sempre que você quiser você entrar em fluxo. Isso é quase impossível de acontecer. Por quê? Porque todos os requisitos que a gente vai ver aqui, todos são necessários. E a probabilidade de você conseguir colocar todos ao mesmo tempo e conseguir fazer com que o teu cérebro gere esse estado de profunda energia, motivação, satisfação e você esqueça o mundo e fique extremamente concentrado, não acontece propositalmente. Tanto é que, olha só, você certamente já passou por isso. Você começou a fazer alguma coisa e você estava extremamente interessado, engajado, motivado, curioso e começou a fazer e tudo mais, tal. Quando você viu, passaram-se talvez horas, você nem viu o tempo passar e você estava ainda energizado. Você fala, meu Deus, eu estou aqui há 3 horas e parece que eu ainda estou com energia para estudar mais 3 sem parar. Olha só, isso aconteceu de maneira natural. O flow ele tem que ser algo natural, espontâneo, ainda que existam alguns pré-requisitos. Vamos entender quais são esses pré-requisitos para você perceber que é algo muito complexo e que a gente pode sempre buscar encaixar o máximo que der esses requisitos para potencializar a possibilidade de entrar em fluxo, mas não necessariamente você vai entrar em fluxo. Primeiro requisito, preparação mental. Você precisa praticar rituais, rotinas para preparar a sua mente, diminuir as suas ondas cerebrais, aumentar o teu estado de foco e alerta. Isso passa por práticas de respiração, isso passa por práticas de meditação, por mantras que você diz para você, por músicas específicas que te colocam no estado de foco, se você tiver alguma que você sinta que isso acontece. Existe esse preparo prévio, é o que eu sempre digo. Se você quer ter qualidade no estudo, primeiro você tem que ter um estado mental e emocional propício para os estudos. Esse é o primeiro requisito e já é algo que quase ninguém faz. Segundo requisito, atenção focada. Você realmente tem que estar muito concentrado e muito focado no que você vai fazer. E isso exige, por exemplo, muito interesse, muita curiosidade e realmente muita atenção para que você de fato consiga mostrar para o cérebro que nada mais importa e ele tem que se concentrar 1000% ali.
Isso é um outro grande desafio. Terceira dica que vai junto dessa segunda, alta conexão e engajamento. Você tem que conseguir criar, e quando dizem do fluxo, a gente percebe que na verdade é uma motivação intrínseca. Você tem que querer fazer aquilo, não porque você tem que fazer ou porque é uma necessidade, é porque você realmente quer aprender aquilo. Então essa motivação intrínseca de curiosidade, de interesse, de vontade verdadeira de aprender é um requisito básico. Tanto que todas as vezes que talvez você já entrou em fluxo, era porque você estava de fato intrinsecamente motivado, muito interessado em aprender. E não porque você tinha que aprender, não era uma obrigação. Quando é uma obrigação, uma necessidade, você dificilmente entrará no estado de fluxo. Quarta dica, metas claras. Você tem que ter clareza do que você vai fazer naquele tempo, o que você está buscando no material, qual que é o resultado pretendido com aquele estudo, com aquela sessão de estudo. Então você precisa ter essas metas muito claras. E detalhe, essas metas, elas precisam ser desafiadoras a ponto de realmente te esforçar no processo, mas não o suficiente para te desanimar porque é algo impossível, e não podem também ser muito fáceis a ponto de também se tornar algo fácil que não te engaja, que não te coloca realmente no estado de busca, de desafio. Olha como é muito detalhezinho que você tem que ter, por isso que é um processo muito mais natural do que controlável, para que você consiga entrar em fluxo e ter um foco máximo. Próxima, eliminar as distrações. E aí, só isso daí já é um grande problema, né? Você, de fato, para entrar em fluxo, precisa ter um momento, um ambiente, uma situação onde você literalmente não tem nada te atrapalhando. Nada. Então, assim, não vai ter nenhuma distração, não vai ter ninguém te chamando, não vai ter barulho que está te incomodando. Você está num ambiente que você não está sentindo calor nem frio, você está concentrado, não tem celular, não tem eletrônico, não tem notificações, você está estudando e você começa a se engajar, se engajar, se engajar. Parece que você entrou até numa redoma de vidro, uma bola de vidro, você literalmente para de enxergar, para de ouvir, para de escutar o mundo, você cria aquela visão de funil e você está ali, totalmente imerso. Isso é quase que absurdamente necessário e é um dos últimos passos assim para você falar, cara, isso aí vai te levar para o flow. Mas é desafiador a gente fazer isso, não é impossível, acontece. Mas na maioria das vezes, de novo, acontece naturalmente. Eu já falei sobre as metas claras e, como eu repito, precisam ser desafiadoras. Você precisa ter um desafio naquele processo. E olha só, o tempo para realizar aquela tarefa tem que ser um tempo também desafiador. Digamos que eu falo assim, ó, nos próximos 40 minutos você tem que montar uma aula sobre determinado assunto e você quer montar porque se você montar você vai ganhar 100 mil reais. Você tem 40 minutos para montar uma aula de um assunto que você nunca viu, aprender esse assunto básico em 40 minutos, criar a aula e apresentar. Perceba que existe um desafio possível, determinado, claro, objetivo definido e um tempo desafiador, que fará com que você literalmente fale assim, esquece o mundo, eu preciso fazer isso. Se não tiver também esse limiar de tempo, esse limite de tempo para te esforçar, para te engajar, para provocar você a entrar mais em foco, em atenção, provavelmente o flow não vai acontecer. Isso passa por novidade, complexibilidade, variabilidade, flexibilidade, imprevisibilidade. Precisa ter essa coisa dinâmica de novidade, de imprevisível, e vai, pesquisa, e vai, tá complexo, e vai, busca, entende. Essa coisa dinâmica tem que acontecer. Você ficar sentado, paradinho, lendo, grifando, isso não vai te colocar em fluxo, é praticamente impossível de acontecer. E por fim, as duas últimas coisas importantíssimas para que talvez o teu cérebro entre no estado de fluxo. Você precisa ter um senso de controle e competência. Você realmente tem que sentir que você está no controle do processo e que você tem competência e capacidade para fazer aquilo, que você acredita que é capaz e percebe que as tuas habilidades são suficientes, ainda que com desafio, e ter o senso de que eu estou controlando, isso está sob meu controle, eu decido o que eu vou fazer aqui, e a coragem de colocar tudo isso em prática e assumir risco. Assumir o risco de fazer, de se desafiar, de ir atrás, de bater cabeça, de se frustrar, de errar, de ter que entender. Isso é importantíssimo. Perceba, se você colocar tudo isso em prática, o que é infinitamente diferente do que a maioria faz, você terá todo o ambiente propício para que você entre em flow, entre no estado de fluxo e crie um foco máximo. Mas, de verdade, isso é fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Você colocar
todos esses requisitos, porque se você não tiver um deles, você já não vai conseguir. Um deles e você não consegue entrar nesse estado de fluxo. Mas, Thiago, eu preciso desse estado de fluxo para aprender? Eu preciso sempre fazer isso? Eu preciso me preocupar com isso para melhorar meus estudos, melhorar minha memória e acelerar minha aprovação em concurso público? Não, não precisa. Desencana em relação a isso. Agora, tudo que eu te falei, começa a se preocupar nos teus estudos em colocar em prática tudo isso. O máximo, escolha uma, duas, três características que eu falei e começa a trabalhar elas. Depois pega mais uma, depois pega mais uma. E seja consistente, como eu sempre falo, meu Deus, seja consistente. Se você se tornar consistente nos estudos, aprendendo a estudar com cada vez mais qualidade, aprendendo a melhorar o teu foco, a tua concentração, e gradativamente nessa consistência você for melhorando esses pontinhos, uma hora ou outra você vai entrar em fluxo. Isso vai ser maravilhoso, mas não se preocupe com isso, porque, de novo, é um processo natural que demanda uma conexão do teu consciente com o inconsciente, que existem daí talvez dezenas de requisitos e que você não tem controle. Mas quanto mais você entende sobre esses requisitos, coloca na sua rotina de estudo e aprende a ser consistente no processo, mais fácil você vai aprender, muito mais foco você vai ter do que a maioria das pessoas, muito mais concentração, muito mais memória e consolidação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, vamos junto, vamos para cima. Seja consistente, seja intencional, se apaixone e viva o processo, que a tua aprovação é consequência. Vamos junto, vamos para cima, um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo.